Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, espectador, você que nos vê pelas imagens das redes sociais. Está no ar o programa Gente que Fala, 11 horas e 59 minutos. Muito bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pelas câmeras da Rádio Trianon, nos estúdios da Rádio Trianon, pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados, todos aqui presentes já, os telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, quinta-feira, de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu vou apresentar agora os nossos convidados. Você vê aqui pelas imagens, aqui à minha esquerda, o Gilberto Natalini, vereador pelo PV aqui na cidade de São Paulo, médico, ambientalista. Seja bem-vindo, vereador Natalini. Obrigado, Mauro. Um prazer estar com você aqui. Quero cumprimentar essa ilustre bancada que está aqui hoje no programa e também os ouvintes do programa. Muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo. Também com a gente, aqui à minha direita, doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Adriana. Obrigada pelo convite, Mauro Friesman. Boa tarde aos ouvintes do programa Gente que Fala do MPD. Vamos lá, agora à minha direita, o Mário Sérgio Sobrinho, procurador de justiça, associado ao MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Mário Sérgio, bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço ao convite, Mauro, e cumprimento a bancada e os ouvintes que estão aí acompanhando o programa. Bom dia a todos. Muito obrigado. E também agora aqui fechando a bancada, Graziela Ravassi, nutricionista clínica e funcional, doutora em oncologia. Seja bem-vinda, Graziela. Muito obrigado, Mauro. Eu gostaria de cumprimentar a nossa mesa hoje e um bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, toda a equipe do programa agradece. Vamos então aqui ao nosso primeiro tema, minha gente. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, adiou por 6 meses a implantação da norma do juiz de garantias. A medida está prevista na lei anticrime, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava prevista para entrar em vigor agora em 23 de janeiro. Bom, todo mundo sabe, a sanção dessa medida impôs uma derrota ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que apontou dificuldades para viabilizá-la e havia recomendado o veto, mas acabou não sendo atendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu quero começar com o senhor, vereador Natalini, colocando o seguinte aspecto. Quando uma medida sai do Congresso, gerando essa polêmica toda que está gerando, eu quero aproveitar a sua experiência como parlamentar. Então, quando uma medida dessa sai do Congresso, gerando essa polêmica toda, é sinal de que não foi bem discutida. Nem foi bem discutida e, na minha opinião, também veio enviesada, não é? Numa democracia, a gente quer que todos os poderes sejam democráticos, inclusive o poder judiciário, inclusive a justiça que tenha democracia, que tenha bom senso, que não abuse do poder que tem. Todos nós queremos isso. Agora, por outro lado, você também não pode criar instrumentos que amarrem as mãos dos juízes, deixe o juiz com medo, sem condição de punir aqueles que são puníveis pela lei. Então, esse equilíbrio é que eu acho que não houve na aprovação dessa medida. Eu acredito que ela foi meio para um lado só. Então, eu fiquei com muito medo, porque quem defendeu isso, fundamentalmente, foram pessoas que no Congresso e em outras instâncias da sociedade devem na justiça, devem por crimes bárbaros, horríveis de corrupção contra o povo brasileiro. Então, eu vou repetir,
Eu não sou contra que a justiça tenha seus freios, que os juízes tenham que ter bom senso, que alguém possa ajudar a democratizar a justiça. Mas, por outro lado, eu não sou a favor de medidas que venham prender as mãos dos juízes, colocar os juízes em situação de defensiva para que eles não cumpram a sua lei e não condenem aqueles que são condenáveis no Brasil, em particular pelos crimes que estão na praça aí, que são os crimes de corrupção. Eles delapidaram o Brasil numa avalanche de corrupção e agora querem amarrar a justiça. Então, esse equilíbrio é que eu acho que a aprovação da lei foram muito afoitos na aprovação da lei. Entendeu? Muito afoito, muito rápidos. E quem defendeu a aprovação dessa lei é gente que deve ir na praça. Aí já fiquei com a pulga atrás da orelha, como se diz. Tanto que isso não estava previsto no projeto, no pacote anticrime previsto do ministro Sérgio Moro. O Moro está contra isso, claro, porque né, todos os juízes que atuaram, por exemplo, na Lava Jato, se posicionaram com uma forma crítica, porque se você amarrar a justiça, os poderosos jamais serão punidos. Né? Não pode ter exagero, pegar a pessoa, delapidar fisicamente, moralmente a pessoa e tal. O juiz também não pode tudo, mas a justiça tem que agir, a justiça tem que fluir. Se existe uma lei para segurar a mente e as mãos dos juízes, para proteger poderosos e corruptos, nós temos que olhar essa lei com muito cuidado. Doutora Adriana, favorável ou contra a figura do juiz de garantias? Olha, é uma questão a ser analisada com bastante cautela. Ou só aquele aspecto das vantagens e desvantagens? Eu acho que a decisão do ministro Dias Toffoli, a justificativa que ele deu para solicitar a implementação dessa lei ainda no prazo de 180 dias foi bastante sensata, porque é necessário avaliar. Imagina, nós temos fóruns regionais em São Paulo, e a gente está falando de São Paulo, que é uma grande cidade, é um grande estado, por assim dizer, que nós temos comarcas, nós temos fóruns regionais com mais de 30 mil processos em cartório. É um absurdo como é que 4 juízes conseguem dar conta de uma demanda tão vasta quanto esta. Então, se está se criando uma nova figura do juiz de garantias, evidentemente que vai ter que ter uma análise. Nós estamos entendendo que esse juiz vai avaliar a parte cautelar do procedimento investigatório, vai avaliar, vai pedir as requisições necessárias para que essa investigação seja feita de uma forma devida e adequada. Entretanto, não é ele que vai decidir a esse respeito, é um segundo magistrado, um segundo juiz que vai entender que se na recepção desse processo criminal, vai haver o andamento ou a paralisação desse processo. Então, veja, o juiz que vai julgar, ele não pode solicitar medidas de investigação para formar o seu próprio convencimento. É uma questão que a gente deve sopesar, analisar com mais cautela, e para que ela seja implementada, eu entendi, na minha visão, é a minha opinião, que essa foi uma medida necessária. Um dos argumentos é que a figura do juiz de garantias vai trazer, vai garantir, né? Por isso o nome, a imparcialidade. Então, é de se pressupor que o juiz hoje, tanto no processo de investigação, aquele que vai, o mesmo, né, que preside a investigação e preside a sentença, é imparcial. Sim, porque a Constituição Federal diz melhor, que é parcial? Não, todo juiz tem que ser imparcial, isso está na lei, tanto na lei orgânica da magistratura quanto na Constituição Federal. A imparcialidade... a inamovibilidade e a garantia dos vencimentos é algo que está na Constituição Federal e isso deve ser observado. Então, todo juiz tem que ser imparcial. Se ele é parcial, existe aí já um problema que precisa ser averiguado. Mas a garantia está na Constituição Federal quanto à imparcialidade do magistrado. Então, isso deve ser observado. Se ele não observar, existe um mecanismo de investigação que pode apurar essa eventual conduta disciplinar, infratora, vamos dizer assim. Procurador Mário Sérgio, a favor ou contra essa figura do juiz de garantias? Há medidas, Mauro, que na teoria são muito boas, mas a prática se torna, às vezes, difícil de execução ou inviáveis. O juiz de garantias é um aperfeiçoamento do sistema acusatório. Teoricamente, ele tem um fundamento em garantir ao investigado que tenha uma salvaguarda dos seus direitos, que não haja excesso,
Mas eu quero lembrar aqui que nós estamos no Brasil, e as coisas no Brasil não são tão facilmente implementadas ou realizadas quanto, por exemplo, na Alemanha, na França, e até se a gente olhar um pouquinho para outros países, existe até, na estrutura do direito processual penal francês, uma proposta de um juiz que viria em terceira fase dar a sentença e fixar a pena. Ou seja, quando você reparte as atribuições da justiça, você vai tornar a prestação jurisdicional menos rápida. E a Constituição também nos fala da rapidez da prestação jurisdicional. Então, entre esse jogo de forças, eu entendo que a decisão de adiar foi bastante ponderada. Eu penso que o próprio legislador deveria ter colocado um prazo de vacácios legis, período de adaptação maior, para que isso acontecesse de forma mais organizada. E o próprio sinalizador do Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro Toffoli, já indicou que faça uma restrição a casos em andamento. Logicamente, isso é acertado, mas também excetuou processos de violência doméstica, do júri e os casos da justiça eleitoral. E já a própria lei traz a exceção dos juizados especiais criminais, onde não se aplica a figura do juiz de garantias. Vai ser um desafio para a justiça brasileira, especialmente em comarcas do interior. Recentemente eu falava com uma promotora de justiça do Amazonas, que me contava que para trabalhar em comarcas que ela tinha que exercer sua atribuição, fazia uso de barco, de canoa. É uma coisa assim que nós não podemos esperar que em pouco tempo a informática chegue nessas localidades. Nem em 6 meses, né, procurador? Nem em 6 meses. Então, vamos pensar bem como isso vai acontecer. Agora, eu penso que é bastante difícil a implementação dessa lei ainda em 6 meses. Por que o sistema hoje, como está, não garantiria a ampla defesa do réu e que teria que, então, haver o juiz de garantias para isso acontecer? Como eu comentei, eu já penso que nosso sistema é bastante garantista. Existe a instituição, a figura do habeas corpus. Então, os excessos que são cometidos, eventualmente, e não se deveriam cometer, mas se há excessos na parte investigatória, o juiz, seja qual ele, em qualquer instância, ele está sujeito a uma ação mandamental do tribunal, por exemplo, para que ele corrija um ato que foi praticado irregularmente. Se a polícia o fizer, também o juiz de primeiro grau pode ser instado a se manifestar. Então, eu penso que a estrutura atual, ela já garante bastante os direitos do investigado, e nós temos aqui todos esses instrumentos, inclusive eu falo do habeas corpus, das corregedorias na parte da polícia, das ouvidorias, mas o legislador entendeu que essa medida que estava lá, aspas, engavetada no Congresso, poderia entrar nesse meio. Aqui a ponderação do vereador Natalino é muito, muito perspicaz, né, porque mostra para a gente que não só de celeridade, de transparência, eventualmente esteja imbuído o legislador quando inseriu essa medida aqui. Precisamos pensar além, né? Onde vamos chegar. Como se diz no jargão político, foi o tal do jabuti, não é isso, vereador? Jabuti na árvore. Na prática, vereador, a figura do juiz de garantias não poderia significar uma quinta instância? Se você está dividindo ali em 2? Eu acredito que aumenta o número de pessoas que se debruçará sobre o processo. Quer dizer, na verdade, veja bem, a ideia, eu acredito que existe em vários outros países do mundo essa questão de ter mais de um juiz numa causa, né? Mas vai dificultar porque a estrutura não comporta, e o momento em que ela foi feita, e por que ela foi feita, e contra quem ela foi feita, que é o tal do jabuti. Esse é o problema, quer dizer, entendeu? Laranja madura na beira da estrada, né? Então, no momento atual, a discussão, tem 2 Brasis discutindo hoje, né? 2 Brasis, um que é o Brasil que acha que estava tudo certo, que era assim mesmo, que estava tudo bem, que não aconteceu nada, e um outro Brasil, eu me incluo nesse segundo Brasil, que eu acho que houve aqui uma epidemia pior do que a dengue, né, de roubo de dinheiro público. Então, nessa discussão, surge essa ideia. Houve várias tentativas de setores do Brasil de diminuir
o poder de investigação no Brasil, a punição àqueles que roubaram dinheiro do país. Houve várias iniciativas. Se essa iniciativa, vamos dizer assim, que tem o lado positivo, porque você garante mais a justiça ser mais bem aplicada, se ela tem um lado bom, mas também tem, conjunturalmente, ela vem de uma ala do Brasil e vem de setores do Brasil que me deixam muito, assim, preocupado, entendeu? Então, política, eu estou analisando do ponto de vista político, não estou analisando do ponto de vista técnico, eu sou médico, entendo muito de toda essa situação do trâmite da justiça. Agora, do ponto de vista político, eu fico muito com o pé atrás na situação, porque pode ser que vençam forças que queiram diminuir o caminho correto, o caminho da ética que o Brasil precisa trilhar e não pode voltar atrás. Graziela, a sua avaliação como cidadã, porque você é nutricionista. Como cidadã nutricionista, que não entende. Dá para engolir? Dá para engolir? Dá para engolir? Eu confesso Dá para digerir? Dá para digerir? Eu confesso que eu precisaria de umas enzimas digestivas aqui para a gente começar a digerir esse negócio. Mas como leiga, eu confesso que eu aprendi muito mais aqui do que só lendo, né, algumas matérias em específico, né? E eu acho que a ponderação dos colegas é essencial, né? Esse equilíbrio que você falou, vereador, eu acho que é fundamental de pegar uma medida e saber, assim, quais são as vantagens e desvantagens que ela tem, né? E para quem? Para quem isso configura essa vantagem e desvantagem? Porque é exatamente como vocês comentaram, né? O que dá a entender parece que a vantagem ela ainda fica para alguns, né? Essa vantagem de amarrar um pouco a mão, né, do judiciário, né? Então, que talvez não sejamos nós que eu me incluo, né, o povo brasileiro, né? Então, eu acho que eu concordo com o gênero, número e grau, com a ponderação deles. Vamos lá, passando para o próximo tema. Enquanto mantém internamente um estado de vigilância que controla seus cidadãos e reprime críticas, a China cada vez mais está agindo para estender essa repressão ao restante do mundo. Segundo o novo relatório da Organização Internacional Human Rights Watch, o país usa seu poder econômico para silenciar críticos e intimidar outros governos, empresas e instituições acadêmicas internacionais a não condenarem suas violações de direitos humanos. Procurador, quem enfrenta a China nesse sentido? Quem tem coragem? Quando você fazia a leitura, eu lembrava aqui da questão ao passo que a liberdade econômica, né, é um bem desejado pela comunidade mundial, a liberdade também, os direitos individuais, direitos humanos, também é um bem desejado. Então, talvez a China esteja evoluindo e está realmente evoluindo na parte econômica, mas deixou de olhar a questão das liberdades, das garantias, desse bom relacionamento que deve existir não só na balança comercial, mas também no trato do seu cidadão, no trato das questões ligadas à liberdade das pessoas, à liberdade de expressão especificamente. Então, eu acho que a China, como uma potência econômica, poucos ou quase nenhum país tem capacidade de enfrentamento. Mas nesse aspecto de liberdades, eu penso que a comunidade mundial, fazendo críticas como essa, feitas aqui pela instituição Human Rights Watch, ela é positiva. Nós devemos entender que nem só de pão vive o homem, a liberdade também é essencial e deve ser garantida a democracia em todas as instâncias. Então, mas é como peitar, digamos, a China nesse sentido, diante deste poderio econômico? De certo modo, sim. Inclusive, a notícia que nós recebemos aqui mostra que já em algumas instâncias esse enfrentamento foi evitado para poupar represálias no campo econômico. Então, o dinheiro está por trás das coisas, né, Mauro? Nós precisamos pensar nesse equilíbrio e pensar que é preciso que haja, por parte da estrutura política mundial, esse enfrentamento meio compacto, eu penso, assim, meio maciço, reprovando nas instâncias possíveis as atitudes excessivas. Cada país tem sua autonomia, sua independência, sua
suas garantias que deve exercer. Mas quando isso transborda para outras localidades, para outros países, ou gera-se pressões a países diferentes, isso, organismos internacionais como ONU, no caso da América, OEA, né, precisam estar mais vigilantes e atentos. Doutora Adriana, esse problema da falta do respeito aos direitos humanos na China pode ganhar mais evidência agora diante desse acordo assinado, acordo comercial, né, assinado entre os Estados Unidos e a China? Será que agora Eu acredito que sim, porque os países vão ficar mais atentos? Acho que sim, Mauro, porque veja, inclusive o diretor da Human Rights Watch, ele mencionou algo bastante interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas, o maior ataque já vivido pelo sistema internacional de proteção aos direitos humanos desde que ele começou a emergir em meados do século XX. Essa é a conclusão do relatório dessa Human Rights Watch. Então, eu não creio que isso deva ficar sem um impacto maior com a assinatura desse acordo econômico entre China e Estados Unidos, mesmo porque nós sabemos que os Estados Unidos é um bandeirante na questão de direitos humanos, né? Nós sabemos da França anteriormente, mas os Estados Unidos que emergiu com essa questão de forma mais pontual e mais contundente. E eu não creio que o presidente dos Estados Unidos deva permanecer inerte ou silente no tocante a essa extensão de repressão ao mundo em relação aos direitos humanos, que como bem falou o doutor Mário Sérgio, se por um lado o poder econômico é importante, evidentemente que a questão econômica não deixa de ser algo importante dentro de um comando interno de um Estado, a questão dos direitos humanos também, porque a liberdade também é um bem, ela é um bem que nós temos e nós devemos observar isso. Então, eu acho que sim, que vai ter um problema ainda nessa questão do acordo. Mesmo com Donald Trump no comando dos Estados Unidos, partido à direita, sendo que direitos humanos são uma bandeira mais da esquerda, embora deveria ser uma bandeira de todos? Devesse ser uma bandeira de todos? Eu acredito que os Estados Unidos, se a gente acompanhar a história americana, a gente vai ver que o objetivo da criação desse país, ele foi criado com o objetivo de estender liberdade aos povos que eles não tinham. Foram os povos fugidos da Europa em razão das perseguições religiosas, o povo judeu, a questão protestante, não foi tudo isso. Então, eles imigraram para a América com esse objetivo. Vamos criar um país que seja livre e que estenda a todos essa liberdade de expressão, a liberdade, religiosa a todos. Esse foi o objetivo do país. Então, eu não acredito que mesmo que o Donald Trump tenha uma posição mais conservadora, ele vá trair, entre aspas, eu quero dizer, os objetivos principais que ergueram os Estados Unidos e fizeram deles a nação que são hoje. Eu não creio nisso, tá? Mesmo que ele seja uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais à direita. Mas não deveria ser. Eu acho que isso não deveria ser uma bandeira de partidos, né? E de posicionamentos políticos, mas extensiva a todos. Né? Vereador Natalini, seu entendimento, quem é que pode peitar a China nesse aspecto? Vamos lá respeitar o seu povo. Eu acho muito gozado, muito cômico, quando alguém fala assim, porque a China é comunista, porque não sei o quê, os comunistas chineses. A China não é comunista há muitos e muitos anos. A China é um capitalismo de Estado, de partido único, é uma ditadura de partido único, altamente centralizada, altamente repressora, altamente disciplinadora de um povo de quantos milhões tem? Bilhões? 1 bilhão e... Não, mais, né? 1 bilhão e 300, né? Então você vê, a China não é comunista, a China é um país, os maiores ricos do mundo hoje estão na China. Milionários que ficaram ricos. Quando que num país comunista alguém vai virar milionário, bilhardário, trilhardário dentro de um sistema que se diz um sistema igualitário? Então não tem comunismo nenhum ali há muitos anos. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ele conseguiu, nesse processo de desenvolvimento econômico, ela conseguiu sucesso, né? Vamos falar a verdade, a China é um poderio hoje de dinheiro, tem dinheiro sobrando pelo ladrão lá, pelo ralo. Então, eles estão invadindo o mundo com seu dinheiro. A África, tem muita coisa da China na África, muita coisa, os chineses estão na África, na Ásia mesmo, e agora na América Latina a gente vai vendo que eles estão entrando inclusive no Brasil.
né, com seus negócios, com seu dinheiro. As pessoas precisam de investimento. Aí vem o chinês e fala, eu tenho para investir, vem aqui e investe. Quando o dinheiro vem também a parte cultural e a parte política do país. Ou os americanos, ao investir, eles não levam as suas questões internas para impor a outros povos, de certa maneira, isso. A China vai fazer a mesma coisa. Às vezes eu brinco, Mauro, que se a China quiser dominar o mundo, ela não precisa dar um tiro. Ela pega 1/4 da sua população e caminha, faz uma marcha sobre a Europa e depois sobre o resto do mundo, com milhões e milhões de pessoas, porque é muita gente, né? É muita gente. Eu acredito, sinceramente, que esse intercâmbio econômico aí da China com o mundo, ela vai ter que, de certa forma, expor as suas vísceras, expor as suas mazelas do ponto de vista da democracia, dos direitos humanos, da desigualdade social lá, que é imensa, muito grande entre os ricaços e aquele povo camponês chinês que pasta, né? Come grama para poder viver, trabalha de sol a sol, sem direitos trabalhistas, uma coisa maluca. Então, eu acho que a China vai expor as suas vísceras e cabe ao resto do mundo se preparar, se organizar para a avalanche de grana que vem e para a influência política que vem, com o dinheiro que virá vem a influência política, e aí o papel da instituição aqui que denuncia isso, que fala isso, é fundamental. Nós precisamos começar a discutir nossa relação com a China, né? Ela vai sair dos seus muros, já saiu dos seus muros, e nós precisamos ver agora no jogo político. Os Estados Unidos têm feito um pouco esse papel, só que o Trump é muito estrambelhado, né? O Trump fala uma coisa, parece uma biruta de aeroporto, vai, volta, então não é a melhor pessoa para a gente se pautar. Agora, os americanos, eles são um contraponto importante ao poderio chinês. Vamos ver, né? O Brasil, você vê, o nosso presidente foi eleito com a bandeira anticomunista, e com a China nunca. A China, abaixo a China. Aí pegou o poder, viu o tamanho da encrenca que a China é, e correu lá, já ficou amigo, já está trazendo capital. Quer dizer, é uma realidade. O dinheiro é muito forte, e a China tem muito dinheiro. Justamente, foi o que o procurador falou. Ninguém vai deixar de fazer negócios com a China olhando para as mazelas dela lá. Mas eu acho que a hora que abre os negócios, abre também as questões políticas internas, começa a se expor mais, as pessoas discutir e criticar, e aí eles têm que tomar muito cuidado com o que eles fazem lá, né? Ou fora de lá. Mas eu acho interessante, só complementando, a questão do tema está sendo trazido a debate, é que a China usar o poder econômico para estender a repressão ao mundo. Então, é utilizar o poder que se tem para submeter outros estados a fazerem o que ele quer em razão desse poder econômico. Então, eu acho essa situação bastante delicada. Então, é uma coisa que precisa ser sopesada com bastante cautela. Inclusive porque ele coloca aqui o uso da tecnologia para fazer isso, Exato, né? É exato. bem preocupante, realmente. E entrando no meio do debate, eu sou pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP também, né? E quando a gente faz intercâmbio entre os alunos com as universidades, principalmente as universidades americanas, Harvard, Yale, Stanford, são aquelas universidades que recebem muitos alunos, que tem uma pesquisa muito grande, né? O número de pesquisa científica é alta, tem muito chinês. Então, assim, tem laboratório muito. Eu vi uma matéria no jornal a respeito. É chinês para todo lado, né? Então, quando você comentou deles dominarem o mundo, é só organizar uma marcha? É quase de fato. E tem laboratório que, assim, 90% dos laboratórios que pesquisam são chineses. Então, tem alunos chineses. E pelo que a gente sabe, né, parece que o governo chinês, ele financia a ida do estudante, aí ele faz mestrado, doutorado, então ele desenvolve uma pesquisa, seja na área de saúde, né, na área de engenharia. Quando ele acaba a pesquisa, ele volta para a China, porque ele leva o conhecimento para lá, né? Mas eu também acho que à medida que esse poderio vai aumentando, porque a China é o segundo país que mais publica pesquisas no mundo, ele só está atrás dos Estados Unidos, né? Então, mas eu acho que à medida que você mais se expõe, você também expõe suas fraquezas, né? Então, acho que cabe aos órgãos mundiais
também levarem isso em consideração, né? Talvez na hora de negociar, né? Vereador, e do ponto de vista político, tudo isso pode mudar o rumo da história muito em breve? São, acho que 70, 80 anos de Partido Comunista Chinês, e essa ditadura é o que leva a tudo isso que está acontecendo lá, essas mazelas, essas vísceras que serão expostas, na sua opinião. Não, eu acho que vai mudar, tem que mudar. Não é possível que uma estrutura dessa sobreviva para sempre, né? Mas se a gente for ver na história da humanidade, por exemplo, a Inglaterra, na época que era aquele império expansivo, ela também fez barbaridades, levando o chamado progresso, né? Na Índia, o que a Inglaterra fez na Índia, ou a França, por exemplo, fez na África, ou os portugueses fizeram aqui no Brasil, ou os espanhóis fizeram ali nos países andinos, foram coisas assim torturantes, tá certo? Não vamos esperar coisa diferente da expansão da China. E a expansão da China está vindo, como a doutora falou, está vindo mesmo, né? Está vindo de maneira presencial. A presença dos chineses no mundo hoje é muito sentida, e vem com dinheiro, vem com estrutura, um governo forte. Agora, eu acho... Que de Xing Ling não tem mais nada. Imagina, Xing Ling somos nós, rapaz. Xing Ling, o maior parque de energia fotovoltaica do mundo é na China. Eles estão muito, assim, audaciosos. Mas eu acho que aquela estrutura interna, ela, uma hora ou outra, ela começa a chacoalhar. Ó, veja a coisa de Hong Kong. Vocês viram lá, como é que foi que está funcionando lá. Quer dizer, uma reação, não é no coração da China, mas é uma possessão, vamos dizer assim, entre a chinesa. Então, eu acho que, politicamente, esse sistema imperial que veio com Mao Tse-tung e depois se transformou num capitalismo de Estado, ele sofre erosões internas que, uma hora ou outra, a casa cai. É a minha opinião. Vamos seguindo aqui com o próximo tema. Hábitos saudáveis podem dar às mulheres 10 anos extras de vida sem câncer, problemas no coração ou diabetes tipo 2. Para os homens, o benefício de uma rotina sem cigarros, com uma dieta balanceada e exercícios regulares, pode chegar a 7 anos a mais livres dessas doenças. As conclusões fazem parte de uma pesquisa assinada por 13 cientistas e publicada nesta semana no periódico britânico BMJ. Deve ser isso, né, Graziela? Bom, sim. No fundo, a gente sabe disso, né? Hábito saudável vai prolongar a vida, certamente, né? Certamente. Parece muito óbvio, né? Mas vou contar para vocês uma porcentagem que foi feita, um estudo que foi feito há um tempo atrás, se não me engano, do IBGE, junto com a DASA, onde ele mapeou que mais de 50% da população brasileira está acima do peso, e esse mesmo número é sedentário. Então, é muito engraçado, né? A gente, à medida que os estudos eles vão se solidificando e isso sai da pesquisa científica e vai para a comunidade, a gente mais internaliza essa ideia de que hábitos saudáveis são importantes para a prevenção de doenças. Mas ainda a gente não incorporou isso. Não incorporou, talvez por N motivos. Pelo motivo da nossa rotina, né? Nós moramos em São Paulo, né? Principalmente os grandes centros, né? Nós moramos em São Paulo, a rotina do trabalho, como a gente lida com o estresse. Então, o que tudo isso sugere para a gente é que, assim, dentro da sua rotina, você tentar só organizar a alimentação talvez não seja o determinante para que esses anos de vida livre da doença sejam alcançados, sabe? Principalmente quando a gente fala de câncer. E eu acho que cabe só uma explicaçãozinha aqui sobre câncer. Câncer, ele é uma doença genética. Ela é uma doença genética de uma célula do nosso corpo. Essa doença genética é de um gene nosso que sofreu uma modificação. Quando ele sofre uma modificação, essa célula ela perde o controle do crescimento, então ela cresce demais. Por isso que chega ao ponto da gente apalpar o câncer, né? Porque ele cresce demais, ultrapassa os tecidos e a gente consegue tocar até, né? Que alguns cânceres que a gente toca. Para essa célula de câncer ela crescer, ela precisa de muitos nutrientes. Então ela usa os nutrientes do nosso corpo.
Quando a gente tem um estilo de vida que favorece uma condição no nosso corpo chamada de inflamação, essa inflamação tem o poder de modificar, de lesionar mais genes, e essas células, elas usam o nutriente e a inflamação para crescer mais ainda. É um alimento para essa célula cancerígena. É um alimento, exatamente. E quando a gente fala de estilo de vida que pode ser um agente que previne o câncer, isso quer dizer o seguinte: existem situações que podem alimentar o câncer. Por exemplo, a obesidade. A obesidade está associada com 13 tipos de câncer. Por quê? Porque ela favorece um cenário metabólico no nosso corpo que alimenta o tumor. Não só ele crescer como uma única célula, mas ele, a partir de uma única célula, você pode recrutar mais células. Então, quando você tem um hábito de vida saudável, qual é a primeira coisa que você consegue prevenir? Obesidade. Então, por um efeito, ele é quase que indireto, você pode prevenir o câncer. Então, o estilo de vida, ele inclui a alimentação. Mas a alimentação, ela não é determinante para um resultado. Existem outros fatores que, junto com a alimentação, podem determinar um resultado. Seja ele na prevenção do câncer, seja ele no tratamento do câncer. Então, Graziela, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito. Agora, você já destacou, na vida estressante de uma cidade como a nossa, na correria que nós vivemos, comer rapidamente, nem sempre o que deve ser comido. Sim. Produtos industrializados. Sim. Bebida alcoólica, cigarro, enfim, Sim. tudo isso. As pessoas sabem que tudo isso é falta de exercício, né? Sim, todo mundo sabe que isso sim. é o grande problema. Mas você fazer atividade física, mas isso não dá prazer para a maioria, né? Sim. Quem gosta muito, Sim. né? Isso não dá prazer. Comer saudável também não deve ser lá muito bom, porque é tão bom batata frita. Então, é uma mudança de cultura, né? É uma mudança que de tem que ser cultura. implementada. E assim, claro, no adulto, a consciência leva à mudança do hábito, né? Então, assim, a consciência alimentar é você tomar decisões conscientes. Então, assim, eu quero alcançar uma longevidade ativa. Então, assim, eu quero envelhecer ativamente, porque hoje o termo anti-age, então, assim, não é não envelhecer, é você envelhecer, mas da melhor maneira possível. Então, você acaba escolhendo um estilo de vida que proporcione isso, porque consumir alimento industrializado, ele deflagra gatilhos inflamatórios no nosso corpo. O cigarro é um potente, ele é o ator principal na inflamação de diversos tecidos. Então, quando o adulto ele é consciente disso, fica mais fácil de você escolher um hábito de vida saudável. O que as políticas públicas estão fazendo atualmente é estimulando esse hábito de vida desde a gestação da mãe. Então, assim, como que estimulando a mãe a ter uma dieta saudável, e isso garante um bom peso ao nascer para a criança, né, para o bebê. A amamentação até o 6º mês previne, é um dos principais fatores que previne a obesidade na adolescência e idade adulta. E a introdução alimentar desse bebê garante quase que totalmente que ele tem um hábito de vida saudável da adolescência até a idade adulta. Vou te dar um exemplo simples. Se você preparar um leite com açúcar e achocolatado, se essa criança colocar uma fruta na boca, ela nunca vai ser tão doce quanto o achocolatado mais o açúcar. Então, a partir daí você começa a mudar o hábito, entendeu? Existem outros fatores. Perde o interesse, você está dizendo que ela acaba perdendo interesse por uma alimentação mais saudável, Sim, da fruta, sim. Em razão do açúcar da outro alimento. É mais atrativo. E na verdade, é o que ela mais conhece e é o que ela começa a fazer associações. E essas associações é que são determinantes para você continuar os seus hábitos futuros. Então, assim, eu aconchego. Então, muitas vezes, você quer um leitinho antes de dormir? Eu vou te falar, fazer um leitinho. Eu machuquei meu joelho, tá doendo. Espera aí que a mamãe vai fazer um leitinho com chocolate para você. Você já vai se sentir melhor. Então, sabe, o acalento, o aconchego. Então... Mário Sérgio, como é que está a sua alimentação?
Não Ontem pergunta mesmo, para mim. ontem mesmo eu fui elogiado por um colega porque eu preparo minha alimentação em casa e trago para comer no trabalho, né? Beleza. E ele falava que é um hábito bom, né? Mas que não conseguia fazer. Então tem esse jogo, né? Uhum. Eu tenho lá em casa minha família, minha mulher especialmente, e uma equipe que me ajuda nisso. Mas quem está sozinho no dia a dia precisa se sujeitar a uma alimentação menos saudável. Mas eu acho que as dicas que a gente tem aqui, sobre a questão do fumo, da bebida alcoólica, né, indicando até que a bebida alcoólica, com uma pequena tolerância, ela é admissível, e a questão do exercício físico, né? Então, se a gente se esforçar para talvez usar um pouquinho as nossas próprias pernas, né, caminhar um pouco, a gente consegue não atender 100%. Nós, homens, já temos a desvantagem que o próprio artigo fala aqui que a gente vive menos que as mulheres, né? Então, precisamos nos esforçar para que esse período de vida seja o menos traumático possível. Adriana, você falou para não perguntar, Mas pode perguntar. Bom, a gente tem sempre algumas preferências, né? Na minha casa, assim, a gente tem muito hábito de pão. Pão é uma coisa muito boa de qualquer tipo. Então, né? Então isso é muito bom, só que o problema Pão talvez... é bom, né? O pão é pão. Pão é uma delícia. Problema. Pão é uma coisa maravilhosa. Né? E um docinho também a gente gosta, né? Então acho que são esse combinado assim acaba... E a friturinha vai assim, também? A friturinha? Olha, a gente não é muito de fritura, não. A gente não tem muito esse hábito da fritura, mas o pão e o doce é uma coisa mais complicada de controlar. Eu já falei por diversas vezes aqui que não é a gente que fala, a gente que come. Quer falar, vereador, da sua... Não sei, você acha que Vamos seguir. Bom, artigo publicado pelo Estadão, em um artigo publicado pelo Jornal Estado de São Paulo, o professor Carlos Alberto de Franco diz que a política transformou-se num espetáculo. A discussão das ideias sucumbiu às interdições da ditadura politicamente correta e temas relevantes para o futuro da sociedade primam pela ausência. Ele se refere especificamente ao tema das drogas, cujo problema segue crescendo, bem como o poder das facções, enquanto todos os governos deixam a questão de lado. Isso tudo é opinião do professor Carlos Alberto de Franco nesse artigo publicado pelo Jornal Estado de São Paulo. Vereador, o Brasil é o maior consumidor de droga da América Latina, corredor de distribuição para diversos países. E ninguém está vendo nada. Eu acho que vendo tá, né? Todo mundo vê isso aí, né? Não está fazendo direito para a situação ser resolvida. A verdade é a seguinte, a pessoa consome droga porque a droga dá a ela alguma satisfação. Se a droga fosse horrorosa para a pessoa não, né? Então a droga vai ganhando, a pessoa vai ganhando, depois ela fica dependente e vai entrando numa situação física e mental de absoluta tragédia, né? Em especial o crack, mas outras drogas também, não só o crack, a cocaína e tal. A verdade é assim, existe um mercado consumidor, que é o mercado, grande parte da juventude e também adultos e tudo mais, que nos Estados Unidos, no Brasil, e existe a produção de droga, cartéis que produzem droga, fundamentalmente na América Latina, existem outros locais, mas na América Latina, a gente sabe os países, as pessoas sabem o local que é produzido, sabe quem produz, sabe como é que sai. Essas quadrilhas, elas são tão fortes, o movimento de dinheiro é tão forte, que está chegando assim, quer dizer, tem a questão da venda de armas, que é a maior lucratividade do mundo, e também hoje a venda de droga, o tráfico de drogas, hoje é um grandiosíssimo negócio no mundo. E ele vai se impondo, ou se impõe na marra, né, através de, como no México, por exemplo, e mesmo no Brasil, nas cidades grandes brasileiras, médias cidades, e agora até pequenas cidades, o tráfico de drogas se impõe como uma força política e militar. Se impõe, as pessoas têm medo deles. A justiça tem medo, a polícia tem medo. Ou eles se impõem na marra, ou eles se impõem comprando as pessoas. Como o dinheiro é muito grande, muito forte, eles compram de baixo em cima, de cima embaixo, em tudo que é canto. Agora, aqui em São Paulo, eles viraram para ganhar dinheiro de outra forma. Eles estão agora fazendo negócios imobiliários, estão devastando os mananciais, comprando a terra barata, na marra,
derrubando, loteando e vendendo. Então, é uma força, não é qualquer governo que pode enfrentar isso. Além de mais, eles têm gente também enfiado no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, na sociedade civil, nas igrejas, Mauro, nas igrejas. Um dia desse um bispo falou para mim, 20% dos meus padres estão recebendo um dízimo mensal do crime organizado aqui na cidade de São Paulo. A igreja tradicional, a igreja católica, fora as outras. Então, é um problema, não é só um problema do médico resolver, da saúde pública. O que a saúde pública faz é pegar o bagaço para tentar tratar. Mas essa questão de que a sociedade quer a droga, a pessoa vai buscar. Você vai num delivery de droga ali na Zona Sul, você vê a quantidade de carro encostando para comprar droga lá no pontinho, na portinha que tem. Todo mundo sabe que tem. E aí eu acho que o poder público ele se vê incapaz, diante da movimentação de dinheiro e também das ameaças que tem, e também desse avanço, né? Do avanço dos tentáculos em todos os lugares. Pois então, eu não sei como é que nós vamos resolver isso. Não sei se o nosso promotor ele tem alguma solução, mas eu acho que é uma coisa muito complexa de resolver, certo? Difícil. E o Brasil, ele está perdendo a guerra, está perdendo. Está perdendo a guerra para o tráfico de droga e para o uso incontrolável da droga. Procurador. Talvez não tenhamos, né, vereador, soluções prontas, mas talvez tenhamos, assim, ideias daquilo que não se deveria fazer para não agravar a questão. Se a gente olhar essa estatística dizendo que o Brasil é o país na América do Sul que mais consome cocaína, né, e provavelmente seja o segundo das Américas nesse consumo, já é preocupante. A questão de se tratar de um país que cada vez mais, marcadamente pelas apreensões de droga, tem se caracterizado por ser um corredor de passagem e exportação de drogas para países da Europa e Estados Unidos também, e outras partes do mundo, também é preocupante. Então, eu penso que o Brasil precisa ter política de drogas permanente, consistente e estável, levando a redução de oferta de drogas, redução da demanda. São duas vertentes assim, bem importantes. Logicamente que a questão daqueles que estão no uso abusivo, que são dependentes, o tratamento é indispensável, que a parte da espiritualidade também é importante para que ele possa se manter em recuperação, e o apoio às famílias. Então, é uma ação que não é só do médico, não é só da justiça, é da própria sociedade, de toda a sociedade, e falar, por exemplo, na questão de descriminalizar ou legalizar qualquer substância psicoativa, não caminha nesse sentido. Pelo menos a gente nota que os controles mais rigorosos, a redução dessa oferta, a não exposição dos adolescentes, especialmente à droga em tenra idade, é importante. Se a gente olhar esse artigo aqui, ele traz um relato de alguém que com 12 anos de idade iniciou o uso de drogas. Isso é praticamente uma realidade das pessoas que abusam de drogas. Doutora Adriana, parece algo como enxugar gelo, né? Porque por mais que as comunidades terapêuticas tenham sucesso em muitos casos, você vai tirando gente que está nisso, mas vai entrando gente em muito maior quantidade, né? Então, é um passo para frente, dois para trás, essa é a impressão que dá. A impressão é essa mesmo, Mauro. Realmente, o que acontece é que não existe uma política pública voltada para esse tipo de combate. Tem a política de redução de danos, que é muito contestada, mas, né? Se fala muito sobre isso. O que a gente vê é que a população de rua vem aumentando, e nem sempre essa população de rua sempre são de pessoas que não têm famílias. Muitas vezes são usuários de drogas que ou são rejeitados ou preferem viver pelas ruas porque eles têm mais liberdade para usar a droga. Então, isso também é uma realidade e acaba afetando aí num problema social muito grande, como a gente tem visto. A população de rua tem aumentado também vertiginosamente. E a questão da adoção de medidas, como o próprio Dr. Mário Sérgio falou, com a questão da legalização, também não parece ser a melhor alternativa nesse momento, porque deveriam ser adotadas outras medidas, como idade mínima, são critérios, não é? Idade mínima,
quantidade mínima, quem pode fazer uso dessas substâncias, quem não pode fazer, a exemplo do que acontece em outros países, e são dados assim da polícia realmente de São Paulo, que fica muito difícil implementar essa realidade. É uma realidade muito complicada na questão. Outra, a pessoa vai fazer um consumo de determinada quantidade de drogas. Se é legalizado, ela tem que pôr o nome, o CPF. Agora, o senhor imaginem a pancada, como ficaria a questão de pessoas que são influentes, jornalistas, advogados, médicos, políticos, esportistas que fazem uso dessa substância, deixar o nome ali com o CPF, se declarando ali um usuário de drogas. É uma coisa, é muito difícil, é muito complicado. Graziela, os conselhos na sua área de nutrição atuam de alguma maneira? Conselho Regional, Conselho Federal, tem chamado a atenção para esse problema? Muito pouco, na verdade. O que acontece são algumas nutricionistas que voluntariamente fazem um trabalho nutricional com esses indivíduos. O vício é uma coisa muito difícil de tratar, né? Então, muitas vezes, esses indivíduos que têm família, né, eles muitas vezes optam por não ficar com as famílias, porque a dependência química disso é tão grande que teriam que ser feitas mesmo essas medidas, que são medidas sociais, porque o tratamento da dependência, ele é muito pouco efetivo. Não é, doutor Gilberto? 70% de reincidência. De reincidência. Então, assim, o papel da alimentação, ele é quase nulo. Uma, porque eles não têm apetite, por causa do uso da droga, né? Outra é que o buraco é muito mais social, muito maior, né, do que... Bom, vamos passar de tema aqui, bem rapidinho por esse, que tem perguntas ainda do público do programa Gente que Fala. Vereador, é o seguinte, a produção de lixo no Brasil tem avançado em ritmo mais rápido do que a infraestrutura para lidar com esse resíduo. Em 2018, o país produziu 79 milhões de toneladas de lixo, média que deve passar dos 100 milhões até 2030. Desse total, 92% foi coletado, mas menos de 60% teve a destinação correta. Segundo especialistas, enquanto o mundo fala em economia circular e avança na energia renovável a partir do resíduo, o Brasil ainda tem um processo de produção, consumo e descarte de resíduos do século passado. O interessante nessa questão é que nós temos Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Estadual de Resíduos Sólidos, tem leis municipal, tem leis, tem um arcabouço jurídico aí fenomenal, né? É muito bonito, uma das melhores do mundo, mas na prática as coisas não acontecem. Falta de lei não é. Lei tem. O Brasil, inclusive. Lei tem. Falta de arcabouço jurídico, não, arcabouço legal, né? O problema é cumprir. A lei, a Política Nacional de Resíduos, a lei que foi aprovada em 2010, ela é muito boa. Só que é o seguinte, chega na hora de sentar para ver quem vai pagar a conta, fica um jogando para as costas do outro. O empresariado não quer assumir sua parte na logística reversa, não quer cumprir. Se ele diz, se puser nas minhas costas, eu repasso do preço. E aí o governo fica com medo porque vai subir as coisas, tá certo? Quer dizer, você vai comprar uma caixa, alguma coisa de embalagem e tal, vai aumentar o preço porque a empresa vai se comprometer em retirar aquilo. Está caminhando muito vagarosamente, está caminhando. Mas a logística reversa não deveria estar dentro do custo do empresário? Então, é isso que ele... Então, aí... Quem quer passar não, porque aí o representante do consumidor no processo vai dizer, não, eu não quero. Aí quem consome não quer pagar. Então, está uma discussão entre governo. Porque o que o empresariado pede? Pede isenção de imposto para poder, com o que sobrar da isenção de imposto, ele pagar o retorno da mercadoria. Então, é aquela coisa do Brasil, quer dizer, ninguém quer se responsabilizar, e no fim, as empresas de lixo mantêm um monopólio, certo? Tem muito lugar que o lixo é pago por quilo para as empresas. Você acha que um sujeito que ganha dinheiro destinando o lixo num aterro por quilo, ele vai querer de alguma forma diminuir quanto mais lixo, melhor. Lógico, tá certo? Então, e não há governo para tratar disso. O governo é frouxo. O governo é frouxo no município de São Paulo, o governo é frouxo no estado de São Paulo e o governo é frouxo nacionalmente. Por isso o Brasil tem 60% de lixões, pô. Entendeu? E 40% de aterro. Aterro já é uma coisa superada. Lixão, então, é uma coisa medieval.
onde tem os urubus, aquelas coisas que vocês veem, as pessoas catando. É assim que nosso cheiro lixo... agradável. São Paulo tem aterro, não tem lixão. Né? Eu estou com um projeto de lei na Câmara para implantar em São Paulo a logística reversa municipal. Conversei com todos os setores de produção, Fiesp, Fecomércio, conversei com a prefeitura, estou conversando para começar por parte, para ver se a gente consegue colocar em São Paulo a retirada dos produtos. Porque qual é o problema da reciclagem? O problema da reciclagem é assim, São Paulo tem 2 máquinas de reciclagem, custaram uma fortuna, funcionam pela metade. Qual é o problema? O cara vai, recicla, depois não tem mercado para levar a mercadoria, não consegue vender. Aí mistura tudo e joga no aterro. Bom, é um assunto muito sério. Um outro dia, se vocês quiserem, a gente pode voltar aqui com o pessoal para discutir a fundo essa problemática, porque a gente lida com isso e as barreiras são enormes. Ninguém quer se responder. O ser humano, lá, o dono da casa, ele consome a coisa, põe no saquinho, tudo misturado, põe na porta, fala, isso já não me pertence mais. Está na rua, não tem mais nada a ver Não, com mas isso. não é meu. Como não é meu? Ele consumiu, ele que produziu aquelas coisas todas ali. Na minha casa, quase lixo zero. Porque os orgânicos eu dou um destino de compostagem, separo o lixo seco, tá certo? E sobra uma coisinha assim de lixo por dia que é quase insignificante. Se todo mundo pudesse fazer isso, cada um na sua casa, nós teríamos uma situação diferente em São Paulo na produção e tratamento do lixo. Mas nem todo mundo quer ter o trabalho de fazer isso. É trabalhoso, mas vale a pena. Gente, perguntas aqui bem rapidinho, faltam pouquinhos minutos. Procurador, o Carlos de Cubatão pergunta por que só recentemente a Lava Jato chegou a São Paulo? Olha, eu sempre falei que ela tinha que ter a sua projeção nacional, estadual e local. Na minha visão, essa ação de investigação e de apuração de ilícitos cometidos por pessoas que detêm o poder, ela não pode ser minimamente escondida ou afastada em qualquer setor, qualquer área federal, estadual, municipal. Então, talvez porque ainda faltasse nos operadores da área de segurança, de justiça, a ideia do tamanho que é a corrupção. Agora, quando se escancarou lá no governo federal, talvez abriu-se os olhos, olha, será que aqui no estado ou nos municípios não acontece o mesmo? Sim. Graziela, a Mariana de São Bernardo do Campo pergunta a sua opinião sobre o atendimento público na área de oncologia, inclusive no fornecimento de medicamentos. Olha, o atendimento público, ele é bom, ele se aproxima das clínicas particulares. Em relação à distribuição de medicamentos, o SUS já incluiu alguns medicamentos que, né, antigamente eram conseguidos através de briga com convênio ou um custo muito alto, então isso já existe. O que está melhorando no SUS são os tratamentos que são complementares ao tratamento convencional. Então, por exemplo, no Pérola Byton, que é um hospital do SUS, existem parcerias com clínicas que fazem tratamento de laser para feridas, efeitos colaterais do tratamento, feridas na boca, né, são aqueles, as inflamações decorrentes do tratamento. Uma comunicação mais próxima entre nutricionista e oncologia e os médicos está começando a surgir com maior força atualmente, porque existem, dentro do tratamento, existem alguns detalhes que devem ser considerados na hora de se alimentar, que podem melhorar a resposta ao tratamento. Então, assim, eu vejo com bons olhos o atendimento no SUS. A demora é uma outra coisa, né? Sim. A gente está falando da qualidade. Doutora Adriana, o Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber por que a situação dos mais de 240 mil presos sem condenação não tem a mesma repercussão que a prisão após em segunda instância, ou até sobre o assunto do juiz de garantia. Nós estamos ainda discutindo esses dois temas, tanto a questão da prisão após segunda instância, está sendo revista aí a questão pelo STF, e a questão também do juízo de garantias, né? São duas questões que estão ainda sob júdice ou sob análise, e realmente o que revolta muito é como até o próprio doutor Natalini falou, o vereador Natalini falou aqui no início, que algumas leis elas são feitas justamente para proteger, para blindar a corrupção que alguns vêm cometendo. Então, a discussão ela acaba se tornando mais política do que jurídica, na grande realidade, porque as leis são feitas para blindar
esses maus políticos que, infelizmente, nós ainda temos aqui no Brasil e que, se Deus quiser, a Lava Jato deva aí se estender para todos os estados, não só de São Paulo, mas para todos, para que nós possamos ter uma coisa que eu gosto muito, o doutor Roberto Liviano sempre fala, que nós nunca vamos conseguir combater 100% a corrupção, mas a gente precisa controlar essas ações de corrupção para que o nosso país possa desenvolver. Então, eu sou mais isso, eu acho que por que isso acontece? Porque nós ainda estamos discutindo, tem muita gente lutando contra a prisão em segunda instância. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que se as súmulas do STJ não permitem produção de provas em recursos especiais, então não tem mais discussão de prova. Muito menos os extraordinários. Então nós não temos mais que falar a respeito de condenação em segunda instância. Isso é uma coisa sacramentada, porque se eu não posso apresentar prova nos juízos de terceira e quarta instância, vamos dizer assim, para que todo mundo consiga entender, não tem que falar mais sobre a condenação. Vereador Natalino, última pergunta para a gente finalizar, bem objetivamente, a Maria José de Perdizes. Por que a Prefeitura de São Paulo só utilizou a metade da verba prevista para a prevenção de enchentes? Porque a Prefeitura de São Paulo, nessa questão de enchentes e muitas outras questões, é inepta. O dinheiro está lá para ser gasto e não é gasto, e todo verão repete-se aquilo que a gente vê aí, as pessoas nadando nas ruas, os carros boiando nas ruas, pelo governo ser incompetente, não consegue gastar o dinheiro ou desvia esse dinheiro para outras coisas que são menos prioritárias. A verdade verdadeira mesmo é essa. 5 segundos para suas pedidas, vereador. Agradeço a você, Mauro, agradeço essa bancada ilustríssima, aprendi bastante hoje aqui. E agradeço também e cumprimento os ouvintes do nosso programa aqui. Doutora Adriana, 5 segundos. Obrigada, Mauro Friesman, pelo convite, agradeço a equipe técnica e parabenizo aos membros da bancada aqui. Uma boa tarde aos ouvintes. Procurador Márcio Sérgio. Boa tarde aos ouvintes, um prazer estar com vocês novamente, até uma próxima oportunidade. Graziela. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigada, Mauro, foi um prazer estar aqui com todos vocês. O agradecimento a todos vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o Procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho, a nutricionista Graziela Ravassi, o vereador pelo PV em São Paulo, Gilberto Natalini, e a advogada doutora Adriana Zorubi. Na mesa de som, na chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala. Você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.